Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao CRO-MG, no nome do seu presidente, Dr. Rafael, pela oportunidade de falar sobre essa especialidade que tanto me encanta, que é a ortopedia funcional dos maxilares. Só temos a agradecer por essa oportunidade. A gente vai falar hoje sobre uma visão geral do que a ortopedia pode fazer, quais são os limites, quais são as possibilidades, não só em termos de que tipo de maloclusão que ela trata, mas também em termos de até que idade pode ser tratada. Tá? É o que eu falo de aula, que eu chamo de aula de congresso. Vamos só mostrar casos antes e depois. É muito bom a gente saber que não vão ser 100% dos casos que vão dar certo, como não é 100% dos casos que dão certo em especialidade odontológica nenhuma. Que eu, como clínico, tenho casos em que eu tenho dificuldade, como qualquer outro clínico que atua em qualquer outra área. Então, a gente tem que tirar essa ideia errônea de que os casos que eu vou apresentar aqui, 100% dos casos que eu tratei são assim. Mas a intenção é sempre chegar no limite da condição da técnica, da minha condição profissional e na condição biológica do paciente. E eu tenho um questionamento muito grande, que é a gente começar a falar de maloclusão. Assim, não, vamos tratar maloclusão. Meu Deus do céu. Nós somos profissional da saúde ou da doença? Porque quando eu falo em maloclusão, no meu conceito, eu já estou perdendo a batalha. No meu conceito, até do ponto de vista de saúde coletiva, se eu tentar prevenir essa maloclusão, é uma coisa muito mais barata biologicamente e mais barata para os próprios planos de saúde, sejam particulares, sejam governamentais. E, além do que, a gente pode passar informações que vão melhorar a qualidade de vida da pessoa como um todo. Então, eu me questiono muito, lógico, quem chega no meu consultório, pela primeira vez, chega com uma oclusão. E a gente vai conversando, e aí traz o filho, traz o neto, traz o primo, para a gente olhar, para a gente ver se há algo que possa fazer, uma fisioterapia, uma orientação mastigatória, alguma coisa em termos de informação que mude a conduta de vida dessa pessoa, geralmente um menor de idade, né? Então a gente tem que contar muito com a colaboração dos pais também, porque a criança não vai ter maturidade para isso, para que a gente não chegue na maloclusão. Isso, para mim, é a nossa real função, né? E é o que está acontecendo na medicina. Você faz preventivo de próstata, você faz preventivo ginecológico, você faz preventivo cardíaco. E por que não fazer um preventivo de maloclusão? Na odontologia já se faz preventivo de cariologia. E, logicamente, o problema do preventivo da maloclusão é que ela tem que ser, de preferência, quando o neném ainda está na barriga da mãe, para que, quando nasça, a gente consiga fazer com que ela tenha uma amamentação que permita que a língua faça esses movimentos corretos, que a mandíbula faça o movimento correto, para que haja uma estimulação correta de todo o sistema estomatognático, para que a criança tenha a saciedade física e emocional de contato com a mãe, tá? E para que, agora nós vamos juntar a face da criança, para que toda essa musculatura trabalhe estimulando a respiração nasal e o correto desenvolvimento mandibular. Tá? Essa é a nossa real intenção, provando que Instagram não tem só porcaria, tem muita coisa boa no Instagram também. Tá? Porque caiu aqui, a gente não vai ter mais uma estimulação correta. E aí fala quem teve um filho, que a mãe fez uma mamoplastia, não pôde alimentar. Vai matar o menino? Não. Mas eu estou sabendo que a possibilidade dele desenvolver uma maloclusão aumenta consideravelmente a partir do momento, observem a condição da língua, sabe, do rolete, até
o olhar, essa figura é muito interessante, o olhar terno que ele tem para a mãe, tá? E olha a posição da língua, como é que muda tudo, como é que muda toda a situação de estimulação de desenvolvimento. Segundo planos, os maiores problemas que a gente tem em termos de maloclusão se instalam no primeiro ano de vida. Eles podem se manifestar clinicamente mais para frente. Mas a instalação dele, a alteração funcional que leva a ele, é no primeiro ano de vida. Tá? Bico anatômico, não anatômico, não é a mesma condição de ordenha, porque a gente fala amamentação, mas como mamíferos a gente, quer dizer, eu ordenhei, né, o peito da minha mãe, a espécie ordenha o peito da mãe, bombando a mandíbula contra o peito 3 a 4 vezes, para que haja a liberação de oxitocina, para causar a contração das glândulas, para que o leite possa ser expulso da mama. Então, tem todo um movimento, uma atividade física da musculatura da mandíbula e da musculatura da língua, além da musculatura da mímica facial, principalmente do queixo e lábio. A outra prevenção, que é o que a gente está passando hoje, o número de maloclusão aumentou absurdamente depois da Revolução Industrial, onde existe um preparo do alimento. Hoje a gente raramente come um alimento in natura, e muitas vezes, quando esse alimento vem in natura, ele já vem picado, cortado. Tá? O morder a maçã, o morder o alimento, a fruta, a verdura, que é o alimento ideal para o desenvolvimento da boca, e aqui eu não falo absolutamente em veganismo, em vegetarianismo. Lógico que existem proteínas que a gente precisa da proteína animal, podem ser fornecidas com medicação, com suplementação, mas em termos de boca, o ideal é quanto mais fibra vegetal crua, seja fruta, verdura, legume, eu comer, menos chance eu tenho de ter uma má oclusão. Garante que não vai ter? Não. A gente não sabe quais são os outros hábitos que a criança vai ter, a gente não sabe qual é a condição de adaptação da criança ao meio que ela vive. Agora, que eu estou dando uma estimulação correta, permitindo que o genotipo se transforme num paratipo, o melhor possível, eu estou dando. E isso aí é prevenção. E podem pesquisar. 100 gramas de qualquer fruta é muito mais barato do que uma embalagem de biscoito recheado de 90 gramas. Tá? Porque fala assim, o biscoito é R$2 e o quilo da laranja está 3, mas o biscoito é R$2, 100 gramas. E o quilo da laranja está 3. Então, 100 gramas de laranja são 30 centavos. Não sei se é 3 não, tá, gente? Estou dando valores aleatórios. É, inclusive, mais barato do bolso. Tá? Muito bem. A grande... eu vou usar mágica no sentido de beleza da coisa. Existe toda uma situação de substanciamento científico para que isso aconteça. Tá? É este tratamento aqui já ensandecido de uma série de mal-oclusões. Só que esses tratamentos são feitos baseados numa premissa, eu gosto muito da frase que o Edinho, o saudoso Edson Diniz Dutra, falava, criança também tem oclusão. Então, eu tenho uma interferência, se eu manipular em relação cêntrica, eu tenho uma interferência oclusal de canino que desvia a minha mandíbula para a direita, cria uma distância desse plano oclusal ao plano de Camper menor do lado direito do que do lado esquerdo. E aí, só ajustando essa dimensão vertical, olha, o mesmo dia, observem, eu desgastei mais esse canino superior, que é o lado que o plano oclusal está mais longe de Camper, e mais esse canino inferior, que é o lado que o plano oclusal está mais perto de Camper, e vou equilibrando os dois lados do plano oclusal. Tá? No mês seguinte, eu já não tenho mais a mordida cruzada. O plano oclusal equilibrou.
Lógico que eu orientei a mastigação para o lado esquerdo também. Ah, todo mundo é com o mês? Não, não. Tem gente que às vezes a gente leva aí 4, 5 meses para descruzar. Não é todo mundo que vai descruzar com o mês, não. Se alguém fizer esse ajuste, não acho que todo mundo vai descruzar com o mês. Inclusive, a linha média ainda não está a Brastemp, né? Ela está até um pouquinho desviada para o outro lado. Vocês vão perceber que no slide anterior ela está desviada para a direita. E nesse aqui ela ainda está achando a posição dela. Ela veio mais para a esquerda, ela ainda está achando a posição dela. E aqui antes e depois do desgaste na sessão no mesmo dia. Eu vou fazer questão de mostrar para vocês casos muito antigos. Por quê? O que a ortopedia funcional dos maxilares faz hoje, ela fazia já há 30 anos atrás. Isso aqui são 30 anos. Hoje nós temos ferramentas mais eficientes que as ferramentas que a gente tinha há 30 anos atrás. Hoje nós temos vibrações, sejam mecânicas, sejam eletromagnéticas através do laser, que nos dão uma condição de aumento de metabolismo celular para acelerar o tratamento. Mas o que a ortopedia faz? Vocês só vão ver casos muito antigos. E de quem é a grande falha de nós, ortopedistas funcionais maxilares, que nos fechamos e não contamos para a odontologia, igual a gente está tendo essa oportunidade maravilhosa e ímpar agora, do que a ortopedia pode fazer. Tá? Aí, já com 4 anos e 8 meses, observe que descruzou, e aqui eu já estou pedindo para fazer lateralidade. Vocês desculpem, essas fotos às vezes saem do padrão, são slides que foram escaneados, então dá uma diferençazinha, porque eram slides mesmo. Quem tem um pouquinho mais de idade lembra que era num carrossel, que a gente projetava e tal. Observem, descruzado, descruzou, lateralidade para a direita, lateralidade para a esquerda. Vocês vão observar que, propositalmente, a amplitude, olha aqui, ó, a linha média está centrada, a amplitude de lateralidade para a direita, ela está menor do que para a esquerda. Eu facilitei mais o movimento para o lado esquerdo para ajudar no descruzamento, mas a mordida ainda não fechou. Aos 5 anos de idade, a mordida fecha. E ele deu uma sorte do cão, que ele teve a genesia de tecido e formou o permanente. Descruzado, lateralidade para a direita, para a esquerda. Por que eu só comecei a fotografar lateralidade com 4 anos e 8 meses? Porque a mastigação, ela amadurece do ponto de vista neurológico entre os 4 e 5 anos de idade. Então, a criança de 10 anos, eu não posso cobrar que ela tenha movimentos mastigatórios precisos. Eles já começam a existir, mas a coordenação deles está deficitária ainda. Aqui, com 7 anos, a gente vai acompanhando, totalmente descruzado, lateralidade para a direita, lateralidade para a esquerda. Observem que está mais ampla para a esquerda. Por quê? E aqui a gente já chega a cruzar, porque esse lado direito tomou pancada de fora para dentro a vida inteira. Então ele cresceu menos para o lado. Agora que ele está começando a tomar pancada de dentro para fora, que ele vai fazer a estimulação. A gente vai acompanhando, desgastando quanto precisa, tá? Até 10 anos e 1 mês. Aqui, os contatos já são sempre todos impermanentes. Vocês vão notar que é uma dentição, perdão, é uma dentição que está atrasada. Com 10 anos e 1 mês, ele não teve nenhuma troca de zona de apoio inferior nem superior, mas é a velocidade dele. Aqui, se quisesse fazer alguma coisa em termos de ortodontia para colocar dentro do lugar, pode ser feito tranquilamente, tá? Porque ortopedicamente esses ossos já tiveram um desenvolvimento adequado. Alguns demandam um pouco mais de tempo, outros, igual esse menino, tá vendo? Só que cruzou para a esquerda. Olha o tamanho desse canino aqui, ele bate aqui, interfere aqui e desvia para o lado esquerdo, desviando mais do que a linha média dentária, o freio labial está desviado para a esquerda em relação ao superior. Feito o ajuste, baseado nisso, aqui é um caso, tá vendo? Dentição mista. Por construção, esse é um modelo gonatostático, essa base desse modelo aqui é o plano de Camper, na vista frontal e aqui na vista lateral. Observe como é que o plano oclusal do lado esquerdo está muito mais próximo de Camper que do lado direito. É um outro menino, é só para mostrar o seguinte. A gente tem não só que descruzar a mordida, seja com aparelho, seja com ajuste,
Mas a gente tem que orientar a mastigação e, se necessário, fazer movimento ortopédico ou dentário para equilibrar esses planos oclusais, senão a possibilidade não de recidiva da mordida cruzada, mas de um crescimento assimétrico da face aumenta consideravelmente. Isso aqui não é só em adulto, não. Vocês estão vendo pela dentição como é que isso está mais próximo de Camper do que isso. A gente só conserta isso, e ele aqui já com 9 anos, está vendo? Também de dentição atrasada, mas trocando a moçada, descruzado, né? Tranquilo e sossegado. Quando chega num ponto em que eu tenho toque de dentes permanentes, tá? Ou é um desgaste muito toque de dentes permanentes, ou é um desgaste muito amplo, a gente sai do ajuste e vai para o aparelho. E observem, eu sou apaixonado com radiografia frontal. Ela faz parte do meu protocolo de tratamento. Observem como é que do lado cruzado, olha a chanfradura antegoniana do lado de cá, como é que está muito mais alta do que a chanfradura antegoniana do lado de cá. Olha como é que existe um desvio, esse é o plano sagital mediano, olha como é que existe um desvio, o ponto mento está aqui, ó. Ele está desviado para o lado da mordida cruzada. Agora observem como é que esta coluna já não entra vertical nesse crânio. A incidência de escoliose em mordida cruzada é altíssima. Aí nós vamos poder discutir se é a escoliose que origina a mordida cruzada ou vice-versa, ou se é um conjunto. Mas descruzar essa mordida sem nivelar essa dimensão vertical, não estou tratando o paciente. Isso me leva a uma grande batalha que a gente tem. Já tentamos, na época, era o Dr. Gilberto Pucca, que era o representante da Odonto no Ministério da Saúde, que todo paciente com alteração de coluna ele deveria ser avaliado por um ortopedista funcional dos maxilares ou por um dentista. Eu não estou falando que todo problema de coluna é de causa da boca. Eu estou falando que problema de coluna cervical pode ter como origem esse desnivelamento da mandíbula, está num lado mais alto do que o outro. Tá? Seria, se a gente conseguisse isso, vamos falar do ponto de vista prático, facilitaria muito encher o consultório. Né? Que o que a gente existe é para tratar a gente. A profissão de odontologia existe para que a gente trate a população. E aí, ele descruzado, esperando agora a erupção dentária, mas descruzado, ficou um pouquinho de mordida profunda, né? Tranquilo, porque não dava para fazer ajuste, ele foi aparelho. Aqui uma mordida aberta, aqui um trauma, tá? Observem uma protrusão, e observem que os caninos ultrapassam muito a curva de Spee. A curva de Spee está aqui, ó, toda essa ponta do canino está para baixo, a curva de Spee está aqui, toda essa ponta do canino, a curva de Spee aqui, ó, o canino passa aqui e na frente decola também. Então a gente vai liberar movimento de lateralidade, tá? E aí, lógico, aqui não tem ligamento periodontal, aqui anquilosou esse dente, é lógico que ele não vai mexer. Observem, foram desgastados caninos e dentes posteriores, buscando uma desoclusão em grupo, que é muito interessante que tenha essa desoclusão em grupo, para que todos esses dentes sejam estimulados. A mordida fechou, sem aparelho. Ah, mas não era só tirar o mau hábito. E esse ajuste muda a propriocepção do palato frontal e auxilia na remoção do mau hábito. E aí chega um ponto em que a gente se depara com displasias e mesoclusões. Aí, nesses casos, você deve entrar com aparelho em qualquer idade. Em qualquer idade. Nos outros casos, pode até ser tratado com aparelho, existe gente que trata muito bem dentição descida, mas aqui não adianta tentar fazer ajuste, não. Em alguns casos, quando há uma falsa classe 3, pode tentar fazer uma pista aqui no superior, ou colocar uma resina no superior, para que o inferior oclua e o superior vestibularize.
Aqui foi usado um aparelho chamado SN3 com arco de progênio. Daqui, quer dizer, em verdade não é daqui para cá, que as fotos são feitas um pouco antes, mas do início do uso para cá foi 1 mês. Aí você descruza, tem uma alteração vertical, que os dentes posteriores ficam no ar no primeiro momento, apoiados só nos anteriores, mas 1 mês depois você devolve a oclusão do paciente, e aí vai tirar esse aparelho quando ele fizer lateralidade para um lado e para o outro e não cruzar os dentes anteriores. Então, você, 2 meses, são todos em 2 meses? Não, levam 4, 5 meses, 4, 5 meses de aparelho, para chegar lá na frente, não ter que fazer cirurgia ortognática, fazer correção antes de cirurgia, pós-cirurgia, ou mesmo usar um aparelho ortopédico por 3, 4, 5 anos. Esse é o meu conceito. Se eu for achar que alguém está tendo prejuízo, não é uma criança de 4 anos e 7 meses de idade, 4 anos e meio, tendo que usar um aparelho. É um adulto tendo que fazer um tratamento durante 5, 6 anos, que podia ser feito em 3, 4 meses lá atrás. Tá? Tratando na dentição descida, uma mordida cruzada do lado esquerdo, desvio de linha média e do freio labial para a esquerda, uma mordida cruzada anterior, uma falsa classe 3, manipula-se em relação cêntrica e esses incisivos vêm de topo. Observem o perfil do paciente, como é que o sorriso do classe 3 envelhece. Envelhece, ele é muito envelhecido, aparece muito dente inferior. Tá? Observem uma coisa, isso foi na hora que colocou o aparelho. Parece que o aparelho está todo torto, né? Todo troncho. Nossa senhora, como é que esse aparelho resolveu alguma coisa? Vocês têm que lembrar que esse aparelho está indo contra toda a direção de contração muscular. Essa mandíbula é acostumada a vir muito para frente. E essa língua é acostumada a vir muito para frente. Até essa mandíbula aceitar esse aparelho, leva um tempo. Que tempo? 1 mês. 1 mês de aparelho. Olha como é que o aparelho, aí está sem o equipamento, já como é que aí ele volta encaixado como manda o figurino um SN3 com arco de progênio. Tá? Não é para vocês lerem, mas é que cada elemento tem uma posição. E essa posição, essa altura, essa intensidade de toque, ela vai me mudar. Desde o estímulo de crescimento para a pré-maxila até movimento dentário, dependendo da altura em relação à coroa que eu coloque esse acessório. Eu tenho um atlas de construção de aparelho ortopédico funcional, que eu publiquei com a minha mãe, autoria da Santiago, que mostra todos esses pontos de contato, porque não é colocar um aparelho ortopédico funcional na boca, é para colocar o aparelho ortopédico funcional na boca. Para aquele caso, para aquela pessoa. Ele tem que ser muito bem feito. O arco de progênio também, tá vendo? A curva tem uma altura, o arco de progênio é isso aqui, ó. Essa curva tem uma altura, sabe? Esse toque aqui embaixo tem uma altura. Tudo isso, não adianta tentar colocar um aparelho na boca, não vai funcionar. É para colocar o aparelho na boca. Tá vendo o travessão, que é essa parte de baixo aqui, ó? Dependendo, se eu quiser modular o crescimento mandibular, eu ponho no colo. Se eu quiser fazer retroinclinação dentária, que às vezes existe, eu coloco ele mais alto, entre o meio da coroa e o ponto de contato. Tudo tem, não vou entrar em técnica, porque a gente não tem como em 1 hora, mas é para mostrar que tudo tem que ser feito minuciosamente. Muitas vezes existe um preconceito. Eu vou mandar para o laboratório, ele faz o aparelho que quer, eu ponho aqui, coloco na boca, chego, não, o aparelho não funcionou. Aqui, nem vai. Nem vai. Aí ele, com 9 anos e 8 meses, descruzado, mantendo o descruzamento, e aqui com 10 anos e meio descruzado, feliz da vida, erupcionando todo mundo, feliz, sossegado. Ainda, olha como é que o desvio de linha média melhorou de 9 anos e 8 meses, 10 anos para 6 meses, cada orientação mastigatória para o lado direito, e seguindo a vida dele, feliz e satisfeito. Olha a alteração do perfil. E é muito legal, quando você descruza, uma coluna cervical que era reta, era retificada, ela volta a ter uma curvatura, então a criança faz esse movimento com a cabeça.
O adulto também. Mesma coisa, tá vendo? A gente vai se repetindo. Só que você quer uma classe 3 verdadeira. SN3, arco de progênio, bonitinho. Tá vendo? Olha aqui. Olha o perfil. Olha a falta de crescimento que tem nessa região aqui. Olha o tamanho dessa mandíbula, olha o tamanho dessa maxila. Tá? Oi? O que você fez? E aí ele, depois de tratado. Se quiser fazer estética depois, para fechar o diastema, que ele, muito interessante, falou que ele não queria, que falou que todo mundo da família dele tem esse diastema. Tá? Pode fechar, não tem problema nenhum. Movimentação dentária não aconselharia, porque não vai conseguir fechar, porque tem diastema aqui posterior também, vai ter que andar com tudo isso aqui para frente, tudo isso aqui para frente, a raiz lá atrás vai estar prejudicada. Se quiser, em termos de resina, fechar isso aí, tudo bem. Mas a mesioclusão está tratada e a função da boca está devolvida. Lateralidade para a direita, com a guia canina, lateralidade para a esquerda com a guia canina e a protrusiva com a guia anterior. Tá? E sem diferença de relação cêntrica para a máxima de consideração habitual. E aí você pega um adulto. Não tem mais o que fazer com ortopedia. Olha, uma coisa eu posso afirmar com vocês, não tem como a gente mudar muito esse perfil, não. Mas, esse canino foi extraído, porque ele era ectópico, mais ectópico do que esse, né? Uma mordida cruzada do lado direito. Observem que a raiz do lateral aqui já tem uma deiscência. Observem aqui, ó, zero de espaço do canino aqui. Tá? Aqui ele tratado, aumentou um pouquinho a deiscência aqui, depois teria que fazer uma gengivoplastia. Ainda com a linha média, por causa do superior, o desvio da linha média superior, porque não tem o canino do lado de cá. Mas olha como é que os espaços... Não foi colocado nada para abrir o espaço. Foi simplesmente estimulado para que a maxila tivesse um desenvolvimento correto. E ela respondeu dessa maneira. Ou ficou um pouquinho fora de foco, quero slide. Tá vendo? 2008. Tá? Respondeu. Aqui, se quiser completar com o movimento ortodôntico, não tem problema, ortopedicamente essa boca está tratada. Agora, o que me encanta é isso. O sorriso antes envelhecido, aparecendo muito incisivo inferior, diminuiu o aparecimento de incisivo inferior, e aqui, olha a diferença. O perfil mudou muito pouco. Mas vocês vão me desculpar. Desse sorriso para esse, a melhora foi muito. Muito, muito, muito mesmo. E aí nós vamos para os casos de mordida aberta, né? São casos muito sérios, em que os problemas verticais, tanto a mordida profunda quanto a aberta, elas são realmente um desafio para tudo quanto é tipo de correção, seja ortodôntica, seja ortopédica funcional, seja ortopédica mecânica, seja cirúrgica, porque essa alteração da dimensão vertical, tá, tem que ser muito bem relacionada com o biotipo facial, que às vezes você trata o dente e arrebenta a face. Tá? Então, é um estudo muito pormenorizado que a gente tem que fazer. E esse bonitão foi usando aparelho, foi fechando, foi usando aparelho, até que fechou. Observem que ele tem uma relação de molar de classe 3. Aqui está de topo, tem que expandir um pouquinho ainda. Ele tem uma relação de molar de classe 3. É porque quando a gente vê uma foto de frente, ela achata. Olha o tanto que esse menino era classe 3. Olha o tanto que a gente... Tá, aqui está um pouquinho protruído por causa da língua. Mas olha o tanto que a gente cresceu essa pré-maxila e terminou assim. 3 anos de tratamento, pouco mais, 3 anos e meio de tratamento. Aqui ele fazendo lateralidade para a direita e para a esquerda, por razões óbvias, sem guia canina ainda, né? Os caninos estão aparecendo agora, ele teve uma inversão, o canino inferior
está sendo o último a esfoliar. Esse menino tem uma síndrome chamada Beckwith-Wiedermann, que é uma síndrome que geralmente falam que o caso é cirúrgico, e como a gente conseguiu a colaboração do jovem, né, da criança / pré-adolescente e dos pais, a gente transformou um caso. Vocês podem pesquisar aí Beckwith-Wiedermann. Quase todo mundo recomenda o tratamento cirúrgico, que é uma síndrome para tratar. Então, pedimos para nós mostrar se trata todas as síndromes? Não. Não. Observe o número desse menino aqui, 009. A gente fez um curso uma vez e tinha uma clínica num centro de estudo chamado Sequoia, que está latente, só de abacaxi. E os pacientes eram avisados que era uma tentativa. Tá? Muitos tivemos respostas muito legais. E adulto, ortopedia não funciona, ortopedia é só para criança. Uhum. No livro do professor Donald Enlow, de crescimento crâniofacial, na edição de 98, já tem um capítulo do professor Rolf Behrens. O professor Rolf Behrens agora é o editor-em-chefe do American Journal of Orthodontics and Dental Facial Orthopedics, mostrando as alterações cefalométricas do crânio de adultos sem fazer nada. A biologia não desaparece, gente. Ela muda a velocidade, ela muda a capacidade de mitose, mas ela não desaparece. Esse é um caso muito bonito, tratado por mim, pelo Dr. Lívio Silveira Barros, que a indicação era a extração deste dente por causa dessa fístula. Tinha uma lesão enorme aqui, tá? Foi feita a PDT, terapia fotodinâmica. Aqui na panorâmica a gente consegue ver a lesão aqui, ó. Terapia fotodinâmica, tá? Feita a movimentação dentária, observem a mordida aberta. Antigamente a gente podia marcar a língua com sulfato de bário, tá? Aí alguém morreu intoxicado por sulfato de bário, a gente não deixou de marcar a língua, mas antes a língua era marcada, a gente sabia como é que estava a língua do paciente. Olha que loucura, a mordida aberta é a língua mais alta. Olha que coisa interessante. Aqui a gente pode ver a panorâmica antes e depois, logicamente, esse dente foi tratado endodonticamente, é uma lesão endopério, né? Isso aí é clínica, não vamos entrar nisso não, porque a gente não tem esse tempo, mas observem a condição de osso alveolar antes e depois do tratamento, como é que é a mesma. Observem esse molar aqui, ó, e esse molar aqui. A grande vantagem da ortopedia funcional dos maxilares, quando bem conduzida, é que o risco de reabsorção radicular e de perda de osso alveolar é bem pequeno. Bem pequeno. Inclusive, observa como é que essa raiz estava divergente e como é que as raízes estão paralelas aqui, ó. Houve um movimento de torque, como é falado, porque reequilibrou, e nada de perda de osso. Tá? Tem caso que perde, a gente viu um lateral que aumentou uma deiscência. A gente não pode falar que é zero. O paciente tem que ser avisado que ele corre um risco. Mas que o risco é pequeno, é. Aí, fez a coroa, chegou no lugar, era tratado. Olha a idade aqui, ó. 55 anos e 8 meses. A linha média não fosse centrada. Não. Logicamente, se ela tivesse 5 anos e 5 meses, as minhas possibilidades de tratamento seriam bem maiores do que com 55 anos e 8 meses. Tá? A gente chegou no limite do organismo, no limite da técnica, no limite de tudo. E houve melhora considerável, apesar de não haver perfeição. E essa é uma briga que eu tenho. Não é uma apologia à porcaria. Mas por que você não pode dar o excelente para o paciente, você não vai dar o ótimo? O excelente vai virar inimigo do ótimo? Olha a qualidade de vida dessa mulher. Ela tem guia anterior, ela falava assim, nossa, é a primeira vez eu estou partindo linha. Eu falava, linha não é para partir com dente, só não faz isso não. Aí o dia que ela falou que estava abrindo saquinho de ketchup, eu quase tive uma síncope. Falei, não, pelo amor de Deus, não faço isso não, dente não é para isso não. Tá? Tratado. Antes e depois, a alteração, como é que não foi? Alguém fala, trocou a coroa, não. Olha a posição desse incisivo, olha essa mandíbula,
Olha esse antes e esse depois aqui, tá? Não é só aquele dente que... E com um detalhe, um dente que estava imerso numa lesão, que bato palma para a pessoa livre, que conseguiu tratar, livre de Barro Silveira, conseguiu tratar essa lesão, não só com a endo, com a pério, mas com a PDT, que permitiu que a gente movimentasse esse dente com zero de perda de raiz, com aumento de quantidade de osso, que houve uma cicatrização da lesão, e a melhora da naguinha anterior para ela. Observem, não existe cefalostato, não existe uma coisinha que coloca aqui para posicionar a cabeça. Isso chama posição natural de cabeça. Olha a coluna retificada aqui, olha a curvatura da coluna vindo aqui, porque a mandíbula voltou a ser bem posicionada e voltou a ter uma função correta. Então, quando eu falo que quem tem problema cervical tem que ser avaliado, são 38 anos, quase. Em fevereiro faz 38 anos de experiência nisso. Tá? Caso de falta de espaço, é conosco mesmo. Ó, essa imagem ficou um pouquinho maior do que deveria. É conosco mesmo. Tá? Esses casos de falta de espaço, eu arrumo aqui rapidinho. Engraçado, né? Ah, não, realmente ficou maior mesmo. Ai, tirei a menininha do olhinho dela. Oi, oi e oi. Aí, ficou maior mesmo, agora que eu vi. Você passa, 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 vê, tem sempre uma coisinha. Tá? Falta de espaço na mandíbula, falta de espaço na maxila. A radiografia sem o posicionador, a inversão da coluna, na curvatura da coluna. Canino sofrendo aqui, igualzinho filhote de guariba, sem espaço. Aqui embaixo melhora um pouquinho, mas aqui realmente é uma falta de espaço muito grande, fora o apinhamento. E todo mundo com espaço. Aqui sobrando aqui embaixo, sobrando aqui em cima. Ah, tá em classe 3. Pode deixar, esse negócio vai mesializar e vai chegar tudo no lugar. Tá? Com o espaço todinho aqui conquistado, aonde não tinha ortopedia funcional dos maxilares. Olha só, agora o canino feliz da vida, peito em festa, coração a gargalhar, todo mundo alinhado, esse canino está um pouquinho girado, mas esse for o caso, é movimento ortodôntico, que pode ser feito com aparelho ortopédico funcional também. Nada impede de fazer um movimento ortodôntico com aparelho ortopédico funcional, pode ser feito com alinhador, ou pode ser feito com o próprio aparelho fixo. Né? Aqui é a mesma coisa, falta de espaço, errei do mesmo jeito, não vou nem consertar não, porque o nosso tempo urge. Agora, observem essa reta agoníaca que essa menina tem, ela não tem um ângulo, ela tem uma reta. E a gente consegue tratar essa falta de espaço com a ortopedia funcional do maxilar, que é zero de espaço para o 33, quase zero de espaço para o 13, muito pouco para o 23, 43 está numa situação um pouco melhor. Temos um pouco a ganhar aqui, temos. Mas o espaço foi conseguido. Tá? Agora tem que ajeitar um pouquinho aqui ainda, melhorar essa linha média, mas a batalha está aí, ganha. E isso aqui que é o xodó da ortopedia funcional dos maxilares, que é tratamento de retrognatismo. O tratamento de retrognatismo é o que há de melhor com a ortopedia funcional do maxilar. Tá vendo? O retrognatismo. Vocês vão ver que eu faço traçado de Binner. O Binner usa o perfil antropológico, que é o perfil esquerdo, né? A escola americana que mudou o perfil para o lado direito. A gente vê o retrognatismo latente aqui. Segundo o professor McNamara, em 8, 9 anos de idade, a maior parte das classes 2 tem um componente de retrognatismo mandibular, cerca de 85% delas. Tá? A gente faz uma análise da capacidade mitótica do paciente com a análise cefalométrica de Jean Laverne e Alexandre Petrovic, que conseguiram durante 19 anos osso alveolar e osso de ATM, principalmente na França, de paciente lesionado por ciclismo, e compararam as formas da radiografia com fosfatase ácida, fosfatase alcalina, beta-glucuronidase e com o isótopo do cálcio.
tá? E descobriram uma série de níveis teciduais de capacidade de regeneração e de crescimento mandibular. Um menino cuja higiene não era um Abrastem, já tem uma lesão aqui, tá? Uma lesão cariosa aqui, tem uma lesão cariosa grande no molar, e que chegou aqui, ó, em 2 anos. Em 2 anos chegou aqui. Lateralidade para a direita, lógico que não tem guia canino, porque os caninos ainda não chegaram no lugar, ainda está lá no molar e aqui incisivo, que para essa idade é fisiológico. Aqui já começou com a guia canina, porque esse canino do lado esquerdo veio antes. Aí, ó. Tá? E aí? 50 anos de idade. Retrações gengivais. Um overjet enorme. Um perfil vertical. 3 anos depois, 5 anos depois, já estabilizado. Ah, mas espera aí, vamos ver uma coisa aqui. Ela era classe 2 total, o canino superior está na frente do canino inferior. Canino superior na frente do canino inferior. Poxa, mas você deixou ela em meia classe 2, ô, moçada. 53 anos de idade. Condição periodontal, no final, absolutamente igual, 5 anos depois de quando começou. Houve uma recidivazinha do overjet depois da tirada do aparelho, mas olha o que houve com esse overjet. Eu sou 5 anos mais velha, do que eu. Eu sou 3 anos mais velha do que eu. Esse encurtamento da linha do queixo, olha essa região aqui, ó. Aí vão me desculpar, não tem nada contra a harmonização facial. Mas esse conceito de que a harmonização facial só se faz com química, só se faz com química, ele tem que ser alterado. Está aqui, ó. Está aqui. Olha essa harmonia facial. Olha essa harmonia facial. Eu não sou contra o uso de química. Eu sou contra você achar que botar a dimensão vertical do paciente numa posição não melhora muito a harmonia facial, que você colocar uma prótese total num paciente melhora absurdamente a harmonia estética dele. Você chegar a uma relação ideal de mandíbula e maxila melhora também absurdamente, e que a química também a melhora de maneira muito significativa. Mas não é a única maneira de se fazer com que a face fique harmônica. E eu estou falando, não sou contra a harmonização, pelo amor de Deus. Eu só não acho que é a única maneira de ser feita. Olha aqui, ó. Olha esse pescoço aqui. Ó. Olha aqui. Sem botox, sem nada. Sem botox, sem nada. Sem lipo, desculpa, botox. Sem lipo. Sem lipo tem nada. Olha aqui, ó. Tá? Quer fazer uma lipo por causa do bigodinho chinês que apareceu aqui? Faz. Mas não é a única maneira de se atingir uma harmonia facial. Agora, observem isso. Ela tem, de novo, uma reta agoníaca. E aí, ortopedia tem condição, ortopedia é lindo. Mais que ortopedia, a professora Vilma Alexandre Simões, ela cria, de São Paulo, criou um aparelho que consegue avançar a mandíbula sem aumentar a dimensão vertical. Esse caso para ortodontia, para ortopedia mecânica, é um caso cirúrgico. Ortopedia funcional, não. Então vamos nós. O SNA, a relação do ponto A da maxila com o crânio se manteve. O SNB diminuiu de 7 para 3,5. A mandíbula cresceu de 119 para 123. Houve um crescimento de 4 milímetros na mandíbula. E todos os aspectos verticais, índice de altura facial se manteve, altura facial anterior se manteve, altura facial posterior se manteve, FMA 34 para 33, pelo amor de Deus, pode ser erro de traçado, SNGN, a base de crânio com a mandíbula, se manteve. Logicamente, o incisivo mudou.
Lógico, lógico, o incisivo mudou, tá? E o ângulo interincisivo, já que eles verticalizaram, saiu de 111 para 135. Houve uma verticalização do incisivo, mas observem isso aqui, ó. É possível avançar a mandíbula com ortopedia funcional dos maxilares, com aparelhos chamados bioelásticos, que durante o movimento de translação do avanço, ele faz uma rotação no eixo helicoidal de translação, ele faz uma rotação lá na frente e você avança, subindo a região da sínfise e abaixando a região do gônio e consegue, em adulto ou em criança, esse avanço mandibular sem crescimento vertical suplementar. Vamos para o contrário. Mordida profunda. Era tão profundo que ela mordia aqui no palato e machucava o palato. Agora, observem uma coisa. Ela tratada. Observem isso aqui, ó. Esses dentes ainda não estavam erupcionados, eu já tinha essa mordida profunda de chegar aqui no colo. Olha o tanto que a gente aumentou a dimensão vertical dessa menininha. 3 anos de tratamento. É o tempo médio de tratamento na ortopedia. Ah, mas é criança, não. Adulto, 40 e poucos anos de idade, classe 2 de molar, 2 de canino, mordida profunda, 2, mordida profunda. Tá aí. Classe 1, classe 1, entrando em classe 1. Falta um movimentozinho só para a palatina aqui para melhorar o corredor. Mas a gente expande sem a boca escancarar também. É só fazer a expansão correta. Tá? E quando junta mordida profunda com classe 2 e falta de espaço? Nossa, é um tratamento monstruoso. Olha quem está nascendo aqui, ó. Olha quem está nascendo aqui, ó. A hora é essa. Estão vendo aqui, ó, 12 anos? Estão vendo aqui, ó, quanto tempo levou? Todos são assim, 11 meses? Não, calma. É porque nós pegamos na hora certa. Tá? Olha lá. Usando uma composta, aí nessa fase aqui, né, cliente, quando médico, doente, quando começa a reclamar de médico, a injeção está doendo, aí o aparelho fica grande. E aí foi criado um aparelho já há mais de 20 anos, chamado OSS-1, que é o Orlando Santiago System, que eu criei, para que ela usasse esse aparelho durante o dia e esse durante a noite. Sendo um aparelho só em cima, mantendo a dimensão vertical, mordendo em cima de uma latinha chamada Equiplan, que hoje já tem um Equiplan para OSS, que é um aparelho que eu tenho muito orgulho. Olha o sorriso que melhorou, olha. Olha a estética do sorriso. Tá? É muito melhor. Ah, mas quando é nesses casos, assim, gente mais idosa, não faz nada, não. Olha, gente, tá assim. Estão dando uma olhada na idade aqui, ó. Estão dando uma olhada aqui. Agora precisa de um movimento dentário aqui, ó. Tá? Mas o espaço está aqui, ó. Estão dando uma olhada que não tem vestibularização de dentes posteriores, porque isso chama-se expansão passiva. Eu coloco o aparelho, a pessoa usa o aparelho estimula o desenvolvimento de mandíbula e maxila, e a minha chavinha, o meu parafuso no meio do aparelho, só faz acompanhar esse desenvolvimento que o aparelho deu. De verdade, o meu parafuso corre atrás do prejuízo. O que estimula o desenvolvimento é o uso do aparelho. Aí a boca cresce, o aparelho para de tocar nos locais que deveria, ou toca com a intensidade menor, eu ajusto o aparelho para devolver a estimulação e a boca continua crescendo. Sem expansão, sem nada, sem comprometimento de condição periodontal. Tá? E agora falta movimentar esses dentes para colocá-los no lugar. Mesma história da menininha, ó. OSS1 durante o dia, composta com Equiplan durante a noite. Detalhe, observem que esse Equiplan aqui está fechado, olha.
não tem um risco aqui no meio, separando um lado do outro. Esse aumento do espaço inferior foi dado só porque aumentou a dimensão vertical e diminuiu a compressão. Não foi feita ativação de parafuso nenhuma até esse ponto. Ó. Nenhuma. Só do sistema estomatognático voltar ao normal, ele já tem essas condições com 60 anos de idade. Olha ele aí. Esse é o ESS1, que é meu mestrado, foi a patente desse aparelho. Tá? A gente já usa ele desde a década de 90, nós são 20 e tantos anos. E aí meu orientador falou, não, gente, esse é um aparelho, eu nunca achava que era nada, era uma coisinha que eu tinha feito. Não, se esse aparelho, vou pedir patente, vou fazer o mestrado. Agora, esse eu conheço, foi eu que fiz. Muito bem, mordida profunda, mesialização do 36 por perda dentária, aparelho nela, aumento de dimensão vertical, logicamente erupcionando. Quando eu mudo a dimensão vertical, que eu avanço a mandíbula, eu crio uma mordida aberta lateral. No caso dela, que esses dentes já têm mobilidade, vai ser fechado com o permanente. As permanentes erupcionando, fechando essa mordida lateral. Não se preocupe, quando ela está de aparelho, essa língua não entra. Ela só entra porque ela está sem aparelho, é só usar o aparelho. E aí vai descendo tudo e chegando no lugar, tá vendo? 11 anos e 3 meses, lateralidade para a direita. Não, aqui não, aqui é a hemastoxidação. E aí? Esses casos todos que vocês viram, tirando os primeiros da década de 90, são todos tratados em curso. São todos tratados por qualquer profissional que se digne a fazer. Logicamente, a gente supervisiona, né? E, se Deus quiser, em fevereiro do ano que vem, a gente começa pelo IES, um curso de especialização em ortopedia funcional maxilar. Doutora Patrícia Valério, doutor Marcelo Mateus e eu, 2 ex-alunos, e eu, é muita honra minha ter esses 2 ex-alunos no nível que eles estão. Isso é tudo tratado, isso é tudo para ser tratado por aluno de curso, cujos aparelhos, na época, eles faziam. Não foi mandado para laboratório, não. O aparelho era confeccionado pelos alunos. Então, é possível fazer, sim. A mordida profunda é tão grande que machucava o palato, uma protrusão absurda. Olha o plano oclusal duplo aqui, ó. Tem uma curva aqui para cima e tem uma curva aqui para baixo. A curva de Spee é composta. Tá? De um lado e do outro. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando avançar... Opa, foram 2. Quando avançar... Nossa, esse dente foi para cima. Não, ele não foi para cima, não. Na verdade, ele não mexeu. Ele ainda vai mexer. Ele ainda vai mexer. Ah, mas aqui esse dente, ela fez uma resina melhor. É lógico. Ela passava batom aqui, coloria o dente. Não tive autorização para mostrar foto de rosto, respeito profundamente, mas aqui você vê, ó. Não tem batom, mulher sem batom. Eu passava batom, coloria o dente. Agora, já tá uma marquinha de batom, já mudou a corzinha, porque o dente está em pé. 2 anos e 2 meses. Acabou o tratamento? Não. Esse tratamento dura mais 2 anos e 2 meses para estabilizar essa mandíbula nesse lugar. É adulto, gente. Enquanto isso, a gente vai melhorando essa condição do plano oclusal, tá? Trabalhando. Como é que já vai aproximando, tá? Foi falado para ela que um desalinhamentozinho inferior talvez ficasse, porque é limitação. Por quê? Ela tem osteopenia, é fumante, tinha, né? E perda óssea. Mesmo lado. Ela usou um SS2, que, em verdade, o dela tem esse emparedamento aqui, porque ela falou que incomodava um pouquinho a língua, mas é uma barra ondulada que serve como um plano inclinado para os incisivos. Usava a composta com equipando durante a noite e o SS2 durante o dia. Tá? Muito bem. Para a gente encerrar a vida da gente, isso é uma das relações, inclusive na Faculdade Arnaldo, eu participo da clínica de prótese removível, fantásticas entre a ortopedia funcional dos maxilares e a prótese. Tá aí.
quer dê espaço protético dessa paciente. Vai embora. Aí nós colocamos um SS3, que foi um aparelho que eu desenvolvi para este tipo de caso, ao espaço protético. Não, mas você invadiu a posição de repouso. Pode ficar tranquilo. Eu tenho receptores na ATM que me permitem adaptação a alterações de dimensão vertical. Eu crio uma outra posição de repouso. Pode ficar sossegado. E essa posição de repouso nova vai ser tão memorizada que se ela um dia, vamos bater aqui, chegar a perder esses dentes todos, eu posso usar essa nova posição de repouso para fazer a prótese dela. Lógico, foi feita uma análise facial, foi feita uma análise cefalométrica. A gente não olhou para a cara dela e falou assim, você está com cara de que eu vou aumentar a sua dimensão vertical desse jeito. Não. É o que eu falei para vocês. É só para dar uma ideia para vocês do que a gente pode fazer com ortopedia funcional dos maxilares. Tá? A gente precisa de mais tempo, como para qualquer especialidade, para fazer algumas coisas. Há uma faculdade que eu dou aula, que a faculdade promove, já tem ortopedia funcional dos maxilares no currículo. Eu já dou ortopedia funcional dos maxilares lá. Tá? Em breve, provavelmente a Arnaldo também, por eu estar lá, vai criar essa na graduação. É o nosso sonho, é que o aluno saia da faculdade sabendo fazer um tanto já de ortopedia funcional. O OSS3, aumentando a dimensão vertical. Para que eu aumentei a dimensão vertical de cá para cá e eu não fiz direto com prótese? Porque essas duas próteses inferiores são extremo livre e o meu masseter está encurtado. Então eu tenho que dar um tempo para esse masseter alongar. E aí vocês podem ver os trabalhos de Mills, de Goldspink, que eles mostram que aumenta até o número de sarcômeros quando o músculo é alongado, logicamente mostraram em coelhos, né? Mas a biologia é a mesma. Né? Para que não fique com uma hiperatividade e que morda tão forte que crave essa prótese e machuque. Esse é um SS3, tem um equiplan aqui. Essa aletinha aqui, ela se adapta à estrutura metálica da prótese removível, parcial removível, e não só aumenta a dimensão vertical, como avança, mantém a mandíbula na frente. Porque a tendência, quando eu aumento a dimensão vertical, é a mandíbula rodar para trás e para baixo, e eu criar um overjet no paciente. Tá? Olhem o plano oclusal dela, a curva de SP dela, como é que é extremamente profunda dos dois lados, que foi reabilitado naquela condição que ela tinha. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos nivelar essa curva de SP com resina acrílica. Sem edentação. Mas sem edentação, cadê ponto A, B, C, stop equalizer? O que vocês fizeram com eles? Não, agora vai ser sem edentação. Por quê? Eu tenho que saber não só para onde essa mandíbula quer ir do ponto de vista vertical, mas eu tenho que saber se ela tem alguma tendência de algum desvio lateral ou alguma tendência de fazer a distoclusão. E aqui ela teve uma tendência de fazer a distoclusão. Ó. O overjet aumentou. Então, e para que ela possa fazer lateralidade sem a guia canina. Porque se eu coloco a intercuspidação e não coloco a guia canina, quando ela fizer lateralidade, ela vai criar uma interferência lá atrás e vai desestabilizar a prótese todinha. E não vai conseguir usar a prótese. Isso é durante um período, tá? Aqui ela com o aparelho compensando a relação distal. Quando ela tiver essa memória aqui, aí a gente refaz a prótese. Olha o que aumentou a dimensão vertical aqui. Ó. Refaz a prótese dela. Aí sim, edentado, com ponto A, ponto B, stop, equalizer, guia, sabe? Sulcos de escape, tudo lindão como tem que ser. Lembrando que a oclusão de uma prótese removível, ela tende a ser um pouco diferente, porque ela funciona em bloco, ela não funciona igual o dente, que é elemento unitário, tá? Para liberar para a prótese. Mas aqui
Em alguns meses ela está liberada, já com espaço protético sensacional para ser feito a reabilitação. Tá? E essa é uma paciente, desculpem até a falta de foco, mas é porque é fotografia feita por mim no celular, do curso, e aí 600 alunos, curso de graduação da Arnaldo, 600 alunos falando, ela tem um bruxismo absurdo, perdas dentárias, olha o freio aqui onde é que está, olha o freio onde é que está, olha a linha média onde é que está. As opções, extrair tudo e botar próteses totais, ou devolver a dimensão vertical, reposicionar a mandíbula para reabilitar. Peraí, o que você fez aqui? Nós fizemos um crescimento excessivo dos incisivos inferiores, que depois nós vamos... Olha onde é que está a curva de Spee aqui, ó. Esses incisivos superiores vêm aqui, ó. Vem aqui, ó. Aí depois a gente diminui esses incisivos inferiores. Para quê? Para não falar cuspindo. Basicamente, para não falar cuspindo. Porque se deixasse o incisivo inferior na altura que ele tinha que estar, que era mais ou menos aqui assim, ó, ia ficar um espaço e essa paciente não ia gostar dessa prótese, porque ela ia falar cuspindo. Freio, freio. A mandíbula centrou. Não usou aparelho. A mesma dinâmica da criança. Absolutamente a mesma dinâmica. Equalizamos os planos oclusais. Devolvemos a dimensão vertical. Lógico que foi feito um estudo de medição de face, de proporção. Eu uso muito proporção divina. Tá? Foi feito um estudo cefalométrico. Não, isso não é assim, né? Vamos que vamos. Não. E aí, agora é devolver a superior para refazer. São próteses imediatas, tá vendo? Acrílico em todo mundo, acrílico em todo mundo. Aqui nós temos uma overdenture, recobrindo os dentes presentes com acrílico. Provavelmente ela receberá outra overdenture quando for fazer definitivo. Já era para ela estar terminado, mas tivemos algumas intercorrências e não conseguimos terminar esse caso, no caso de devolver as próteses definitivas. Era para atendê-la ontem, mas por algum motivo ela não foi. Não pôde ir na faculdade. Então, aqui, ó, está centrado. Aqui, ó. Olha a diferença de simetria que ela tem na boca e no queixo, aqui para cá. Zerou? Não, porque ela já tem crescimento assimétrico. Mas olha aqui, ó. Não zera, mas olha como é que esse queixo é desviado para o lado de cá. Olha como é que esse queixo centralizou. Aqui está aumento, e aqui está o plano sagital mediano. Aqui está aumento, aqui está a espinha nasal embaixo do mento. Observem que essa face dela não é ângulo de foto, não. A cabeça é rodada. Tem gente que levanta o ombro, tem gente que roda a cabeça. Por que essa diferença entre a mandíbula e a clavícula aqui? Ela é sagrada. Tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, o ar que a gente respira, toda a informação sensorial do corpo para o cérebro, do cérebro para o corpo, seja aferência, seja eferência, e a glândula que controla o metabolismo está aqui. Não dá para ficar virando o pescoço. Se eu tenho diferenças de altura de mandíbula de um lado para outro, se vai haver dor, é uma outra coisa. Mas que eu tenho compensações cervicais, eu tenho com certeza. E de cintura escapular. Então, quando eu faço essas pistas preconizadas por planas, podem ser feitas em resina fotopolimerizável em criança ou resina acrílica em adulto, tá? Eu tenho uma condição única de tratamento. Então, muita gente associa a ortopedia funcional dos maxilares à odontopediatria. Eu acho essa associação ótima, é minha paixão. Mas nós não podemos esquecer que ela ajuda muito a prótese, muito a reabilitação. Muito, muito, muito mesmo. Então, ela pode ser usada em qualquer idade, logicamente. Quanto mais velho, mais limitações. Mas, principalmente, como um tratamento pré-protético, para se conseguir espaço protético, para se conseguir uma condição melhor, ela é única. Única. Seja, em alguns casos, através de aparelho, seja, em alguns casos, igual dessa moça,
através do uso de pistas diretas, planas, fazendo inclusive um overdenture. Tá vendo? Esses dentes estão todos recobertos de acrílico, para que a gente consiga a oclusão. Tá? Mordida aberta. É uma maravilha se tratar com ortopedia, que só tá antes e depois, antes e depois, antes e depois. Tá? Esses aparelhos SN2, SN3, eles são muito, muito, muito bons para tratar. Tá? A gente lida com um P de mordida aberta, eu tenho um trabalho publicado sobre isso, com um P de 1,6. Ou seja, 98,4% dos casos tratados com ortopedia funcional dos maxilares tem melhora de overbite em mordida aberta. É uma amostra pequena. É uma amostra pequena, mas é muito significativa. Logicamente, a gente precisa fazer um estudo clínico randomizado para completar esse trabalho. Tá? Mas ela trata muito bem mordida aberta. Nós vimos em adultos, vimos em dentição decídua e estão vendo em adolescentes através do uso de aparelho. Tá? Olha, gente, agradeço demais da conta ao conselho, de novo no nome do seu presidente, doutor Rafael, pela oportunidade de mostrar para vocês o que é, quais as possibilidades da ortopedia funcional dos maxilares. O curso de especialização no IES começa em fevereiro. Quem tiver interessado pode entrar em contato direto com o IES, ou se quiser entrar em contato comigo, não só para especialização, mas qualquer dúvida que tenha sobre qualquer coisa, eu só não prometo que vou responder no dia, que é demais para a minha capacidade de computador digital. Tá? Esse é o telefone com o WhatsApp, 31 999734437. Por razões óbvias, é Orlando Santiago Júnior, ortopedista funcional dos maxilares, osjofm@gmail.com. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma sugestão, ou mesmo alguma crítica, meus alunos ouvem isso de mim direto. O dia que eu achar que eu sou o melhor do mundo e que já aprendi tudo, eu aposento no dia seguinte. A gente está aprendendo constantemente. E como eu ainda tenho muita vontade de trabalhar com odontologia, qualquer coisa é muito bem-vinda. Qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Novamente, muito obrigado ao conselho. Fico imensamente honrado de poder ter sido ouvido pelos senhores e pelas senhoras. Tá? E se Deus quiser, nós encontramos pelo mundo aí, melhorando cada vez mais a condição da odontologia, melhorando cada vez mais a condição de vida dos nossos pacientes, da nossa população. Obrigado mesmo. Fiquem com Deus.